E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais um trade, bem-vindo para mais uma aula. Vou pegar esse trade aqui, já peguei. Vocês viram que eu entrei aqui no fechamento da vela e ela me jogou um pouquinho acima, ó. A entrada me jogou um pouquinho acima. Tá, o que pode ser essa questão de eu apertar o botão e ele entrar um pouquinho assim, um pouquinho abaixo? A turma fala de delay da corretora, essas coisas, mas existe uma coisa chamada spread, que existe no Forex. E existe a transmissão de dados via internet que chega até os computadores. Então toda a dinâmica de construção de operações e desenvolvimento de entradas lá no Forex, isso é transmitido em dados e vem para a plataforma desse computador. Então tem uma coisa também, às vezes se você não tem um bom computador, quando eu digo bom computador, eu digo assim, um bom processador e uma boa internet, pode ser que dê diferença nessa transmissão de dados. Você compreendeu? Às vezes se você está trabalhando no Wi-Fi, por exemplo, o Wi-Fi dá aquelas quedas. Se você apertar o botão na hora que dá queda no Wi-Fi, gente, é ruim. Dá ruim, entendeu? Ó, por exemplo, o que eu fiz aqui? Estou vendo o desenho do gráfico. Vi que ele fez. Ele poderia me trollar aqui nessa região? Poderia, por causa da volatilidade que ele está desenvolvendo. Ó. E ele está fazendo aqui um fechamento de uma figura. Fechamento de uma figura gráfica. Mas mesmo assim, pelo pouco tempo que a gente tem aqui para fazer trades, né? Pouco tempo que eu digo assim, porque senão eu vou ficar aqui uma hora falando e vocês não vão assistir o vídeo. Eu já fiz a minha entrada. Simples. O que eu fiz na entrada aqui? Segui a tendência, onde uma resistência se tornou um suporte, fiz o trabalho da entrada. Por quê? Porque eu entendi toda a movimentação do gráfico, que aqui poderia haver uma correção. Compreendeu? Não tem erro nisso aí, né? Então vamos lá. Daqui a pouco a gente trabalha alguns assuntos aí específicos. Olha esse estouro aqui do preço. Tem muita gente que não entende esse movimento do gráfico aqui, ó. O gráfico está fazendo um movimento lindo. Eu já entendi o que ele está querendo fazer. O que você tem que entender é o seguinte, que o gráfico é assim, ó. Muita gente me pergunta, Cadu, eu assisto seus vídeos e vejo que você é diferente dos outros. Eles falam isso, principalmente aqui em binárias. Cadu, você é diferente dos outros. A técnica que você usa é diferente das outras. Aí eu respondo para você, a técnica que eu uso, ela tem mais de 120 anos, por exemplo. Para você ter uma ideia, de estudos em cima. Então, não é a técnica que é diferente. É que eu consegui assimilar o que é melhor numa visão Forex para aplicar em opções binárias, com a ação de opções binárias. E ao mesmo tempo, isso se aplica em qualquer outro mercado. Então, o que acontece? Eu desenvolvi uma lógica operacional em relação a isso. Não é um checklist, entendeu? Não é uma receita de bolo. Por exemplo, você vai fazer um bolo, você fala assim, o que tem que ter no bolo? Ovo, farinha, óleo, tem que ter uma tigela grande, uma batedeira. E aí você segue esse passo a passo. Se faltar alguma coisa, por exemplo, se faltar aqui a tigela para bater os ingredientes, você não faz o bolo, não é assim? Então quando eu ponho aquele passo a passo, que a gente tem que entender o gráfico, entender a região, entender a tendência, entender o candle e entender o volume, eu não estou fazendo um checklist. Você tem que entender que dentro do gráfico existem variáveis de movimento. Você tem que entender que as regiões existem variáveis de movimento. Você tem que entender que na tendência existem variáveis de movimento. Você tem que entender que no candle existem variáveis de movimento. Você tem que entender que o volume existem variáveis de entendimento. Ou seja, é uma junção de vários fatores de um contexto que acontece durante o gráfico para você entender o que está acontecendo. Então eu trabalho com o quê? Com o chamado lógica operacional. Lógica operacional. Eu procuro sempre a causa do movimento e não simplesmente o preço. Ah, Cadu, você não trabalha price action? Claro que eu trabalho price action.
Trabalho Price Action aliado à análise gráfica. Ah, mas não é a mesma coisa? Então, é uma grande briga isso. É uma grande briga. Olha onde veio a minha entrada. Ótimo, ótimo, ótimo. Ó, veio buscar aqui em cima. A gente está falando aí dos movimentos, né? Estourando o movimento, o que está acontecendo. Ó, aqui, ó. Onde ele veio buscar. Ótimo. Vou fazer mais uma entrada aqui para garantir. Né? Espero que tenha entrado no tempo certo. Então, eu trabalho com uma lógica operacional. Por que eu fiz mais uma entrada aqui? Ó? Porque eu trabalho com uma lógica operacional. Você viu que eu nem vi qual é o candle que aconteceu aqui. Eu vi uma lógica operacional em um movimento gráfico. Esses dias um rapaz falou assim, duvido que você não olhe o candle aqui. Não olhei. Vocês viram que eu vi por causa de uma lógica operacional e fiz entrada no movimento. Ó. Existe uma lógica operacional para isso. Vou até aproximar para você ver. E a lógica operacional não está apenas aqui. Ela não está apenas aqui. A lógica da movimentação operacional não está apenas aproximada ao movimento. Porque se eu ficasse aqui, ó, o que adianta eu entender isso aqui? Fala para mim. Adianta eu entender isso aqui? No gráfico, não. Existe uma lógica operacional de movimento que eu fiz essa entrada aqui, ó. Uma lógica. Por que eu fiz mais uma entrada nessa região aqui? Porque existe uma lógica. Como que eu faço essa lógica? Eu faço a divisão do gráfico em relação àquilo que é importante no gráfico para eu entender a movimentação do gráfico. Após eu entender a movimentação do gráfico, eu entendo aqui os extremos do gráfico, que são as movimentações extremas do gráfico, e as regiões internas da movimentação. Então aqui eu vejo as regiões internas da movimentação. Seguindo por esse padrão, eu sei aonde está a minha movimentação que tem mais força graficamente e a minha movimentação que tem menos força graficamente. Eu ainda posso subdividi-las em outras regiões, é óbvio, e o gráfico me deixa isso. Ó. Olha aqui uma outra movimentação. Olha aqui, ó, tá vendo esse embrulho aqui, ó, junto com esse topinho aqui, ó, uma outra movimentação. Olha isso aqui, essa região com essa região. O gráfico me dá uma outra movimentação. Você consegue ver que a gente vê aqui agora alguns movimentos internos, externos e movimentos médios no gráfico. Está vendo alguns movimentos médios no gráfico? Conseguiu compreender? Então, eu trabalho com uma lógica operacional. Existe uma lógica nessa movimentação. Existe uma causa, existe um porquê. Eu só entro numa movimentação por causa de uma causa no movimento. Que movimento que é esse? No movimento do preço. No movimento do preço. Gente, o preço, para ele movimentar, tem que ter uma causa. Você consegue compreender isso? Tem que ter uma causa. O movimento do preço, para ele subir ou para ele baixar, tem que ter uma causa. Por exemplo, se você vai ao mercado, para você entender, tá? Vou trazendo aqui para você entender. Você vai ao mercado e compra o arroz a R$15, aí você chega no outro mês, você vai lá e compra o arroz. Não vamos falar aqui de manipulação de supermercados, essas coisas, tá? Mas você chega lá no outro mês, está R$19. Por que o arroz um mês vai estar 15 e outro vai estar 19? Pode ser que no mês de 19 não choveu,
aumentou o pedágio, aumentou o frete, demanda na entrega. Pronto. Só esses 3, 4 fatores aqui, ó, eles já são capazes de fazer o preço aumentar. Em contrapartida, no mês anterior, que o arroz estava vendido a R$15, choveu, o preço do pedágio normal, o do preço atual, como estava sendo calculado, o frete também normal, e estava em período de oferta, ou seja, muita gente comprando, não tinha briga por compra no mercado. Então, esses fatores fazem o quê? Com que o preço suba. Então, para haver uma movimentação gráfica, existe o quê? Fatores que podem fazer o preço subir. O que são esses fatores? São as causas da movimentação. O que são as causas da movimentação do gráfico? É entender graficamente, rastrear o gráfico de forma saudável, para entender se ele está me mostrando queda, oferta de ativos, ou se ele está me mostrando demanda de ativos. Então, não adianta eu procurar entender, por exemplo, vamos para o quadro branco aqui. Você sabe que eu gosto de dar aula, né? Então vamos lá, a aula é comigo mesmo. O que acontece? Vocês veem o gráfico subindo. Vocês veem o gráfico subindo, gráfico subindo, gráfico subindo, gráfico subindo. Aí ele chega no terceiro toque de uma linha de tendência de alta, não é assim que você pensa? Terceiro toque, você vai fazer o quê? Eu vou comprar. Será? Aí o que acontece quando você entra no terceiro toque? Porque você aprendeu assim, você vai lá e dá a entrada para compra e o preço faz o quê? O preço reverte. Ou o que você faz? Quando o preço toca aqui, você fala assim, eu vou fazer uma entrada de retração, porque a vela vai chegar aqui, ó, vai bater, vai retornar e vai deixar aquele pavio gigante. Aí você vai dar aquela entrada, a vela vem e preenche toda a região. Aí depois ela sobe. Então existe uma série de fatores que fazem com que haja uma causa da movimentação. Assim como o arroz, gente, eu estou dando exemplos práticos para você entender que o gráfico é algo prático. Assim como o arroz subiu por causa da chuva ou por causa do frete, os ativos no gráfico, eles têm uma causa para a movimentação. Então, o arroz ele pode subir esse mês ou baixar de acordo com fatores externos. Os ativos, a grana do mercado, com certeza ela vai movimentar se existir o quê? Fatores externos. Você não vê aí diretamente no Brasil aí falando assim, olha, o presidente falou isso, a bolsa caiu, olha, a empresa chinesa lá deu calote no mundo, aconteceu isso. Hoje mesmo eu estou tradando menos de 10 horas do maior calote mundial de uma empresa chinesa. Vocês viram que o gráfico está meio louco? Aí você fala assim, mas o que a China tem a ver com isso? Pode ser que muita gente retirou o dinheiro do mercado, aí começa a faltar liquidez, começa a dar volatilidade. Então existe uma causa para tudo isso. Cadu, mas eu preciso aprender análise fundamentalista? Não precisa, mas você precisa olhar para o gráfico e compreender que no gráfico existe o quê? Algo chamado causa, que o preço não se movimenta por si só. Assim como o arroz aí na sua cidade custa mais caro, porque existem vários fatores, o preço ele só corrige ou continua em relação a uma região do mercado porque existe uma causa. E como que é essa causa? Aí, meu amigo, é que está o X da questão. A causa é o movimento do gráfico.
Quando o gráfico olha para você e fala assim, ó, eu vou fazer isso, e você entende e rastreia ele, ele vai lá e faz. Quando o gráfico diz assim, olha, eu vou fazer isso, e você rastreia ele, vai com ele vai lá e faz. Então, a análise gráfica, ela funciona dessa forma. Olha que coisa linda. Olha que entrada linda. Você acha que eu entrei com medo nessa entrada aqui? Claro que não. Por quê? Eu entendi a causa. E eu vou mostrar para você a causa aqui, ó. Ó. Olha isso aqui. Vocês viram que eu demarquei o gráfico antes? Lá atrás tem uma região. Não tem uma região? Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Conseguiu compreender? Então eu tenho aqui, ó, um ponto de conflito extremo e eu tenho regiões de conflitos médios. A partir do momento aqui que eu vi os conflitos nessa região e o gráfico me mostrou que ele estava com o quê? Com um padrão de continuidade deste movimento, para fazer, se eu traçasse aqui uma Fibonacci, ele me mostraria o quê? A mesma capacidade de queda que ele me mostrou aqui. A mesma observação que eu vi aqui, eu vi aqui, eu vi aqui. A mesma observação. O que eu vi nesse exato momento aqui na entrada, eu vi nesse ponto, eu vi nesse ponto, para agir aqui. Por isso que a gente tem que observar. Se o preço vai se movimentar, existe uma causa. O que o gráfico está fazendo? Qual é o movimento do gráfico? O que ele está me mostrando? Então, gente, para com esse negócio de apertar o botão de qualquer jeito. Se você não sabe por que você está perdendo, é porque você não entende de análise gráfica. Se você entra e não sabe por que você está entrando, simplesmente porque chegou num topo ou simplesmente chegou num fundo, para com isso enquanto é tempo. Para de perder dinheiro. Para. Vai aprender. Aprende. Ó, eu vou trazer a experiência aqui dos nossos alunos, ó, para você entender do que eu estou falando. Eu falo isso para o seu bem. Você tem que entender isso. Olha isso aqui, ó. Ó, vamos aqui para o nosso amigo aqui, ó. Bom dia, Cadu. Estou muito feliz e grato a Deus por ter conhecido seu canal e ter a oportunidade de entrar no treinamento Hunter. Esta semana, meta batida. Faço 5 operações por dia, das 5 às 2. Olha que interessante. Primeiro, ele em 5, 6, 7, em 2 horas. Entenda isso, ó. Em 2 horas, ele faz 5 operações. Isso é profissionalismo. Isso é consciência trader. Ele faz em 2 horas 5 operações. $80. Que dá o quê? $400 dia. Agora calcula aí $400 vezes o real de hoje. Então, olha aí, ele escreve, ó, acredito que estou alcançando a consistência, não faço mais que 5 operações por dia. Muito obrigado, que Deus abençoe sua família. Olha o horário que ele faz aqui, das 5 às 7 da manhã. Tá bom? De renda extra para você, um valor como esse, tá bom? O que é isso? Profissionalismo. Ele está aprendendo. Olha essa outra nossa aluna aqui, ó. Bom dia, professor. Essa semana, primeira na conta real. Passando para agradecer os seus ensinamentos. Daqui para frente, só evolução. Estou muito feliz com a visão. Cada dia esclarecendo, ó. Feliz com a visão, cada dia esclarecendo mais. Você é o melhor professor. E tá aqui, ó. Ela desenhando no gráfico, tá aqui o gain dela. Ou seja, a entrada que ela deu não foi uma entrada simplesmente porque ela achou. Ela entrou um porquê. E se você olhar a entrada que ela fez aqui, ó, a entrada que ela fez é igualzinha que a entrada que eu acabei de fazer aqui. Olha aqui a entrada dela. Ó, é igualzinha a entrada que eu fiz. Tá vendo como você consegue assimilar e ter essa lógica operacional? Olha aqui o outro amigo nosso, ó. Bom dia, professor Cadu. Mais uma semana totalmente positivo. Entende isso, ó? Mais uma semana totalmente positivo, ou seja, não é um dia, é mais uma semana. Compreendeu isso? Isso é possível, gente.
Só que você tem que saber fazer. Ó, passando aqui para agradecer e dar o feedback de que a análise gráfica, gerenciamento psicológico é o caminho para se obter a consistência. Obrigado mais uma vez, professor. E aqui ele mandou a semana dele, eu acho que foi ele mesmo, Rafael, né? Ó, ele mandou a semana dele, ó, ele anota bloco de notas. Olha aqui, ó. Para você entender o que é lucro no mercado, ó. 2-1, 2-1, 3-2, 3-1, 0-0. 2-0, 2-0, 8-5, 6-3 e 2-0. Se você fizer contas aí, tanto da semana 1 como da semana 2, ele só ficou positivo. Vocês entenderam? Agora, esse dia aqui, é claro, né, ele excedeu um pouco nas operações, ó, esses 2 dias aqui, ó. Mas você percebeu que são poucas entradas? São poucas entradas. Então, se ele fez aqui, ó, essa de 2 aqui, ó, entradas de $100, e ele teve 80% de lucro, vamos falar assim, então em 2 entradas ele teve $160 de lucro. Perdeu 100, ele ficou com $60. $60 vezes 5,50, que é o dólar mais ou menos hoje, você já viu qual é o lucro que ele teve. 2-1. Então, você não precisa fazer 200 mil entradas aqui para ter lucro. Você precisa ser positivo. Compreendeu? Compreendeu? Vamos ver mais um testemunho aqui. Deixa eu ver esse aqui. Aqui, ó. Nosso amigo aqui, ó. Muito obrigado, professor. Quando a gente começa a entender a leitura do gráfico, as entradas começam a ser assim. Metade do seu curso e já estou tendo posições sem medo. Comecei hoje uma estratégia de uma entrada por dia. O lucro que fiz hoje vou colocar amanhã. Tá vendo? Ele já está fazendo a sua própria estratégia. Então ele fez um lucro hoje e vai repor amanhã. Vai fazer um soro de lucro diário. Isso aí já é o entendimento dele. Ele chegou a essa conclusão. Ele acha melhor fazer assim. É isso que eu tento trazer no treinamento. Quando eu faço o treinamento. Opa! Não era isso que eu queria fazer, era fechar. O que eu tento trazer no treinamento? Eu tento ensinar você o que é análise gráfica. Quais são os caminhos da causa do movimento. Como você entender todas as nuances do gráfico, todas as movimentações nas regiões, tudo que uma tendência pode fazer, tudo que o candle pode fazer e como utilizar o fluxo a seu favor. Dentre todos esses assuntos, em mais de 100 aulas, eu procuro trazer de uma forma clara e didática o que você precisa saber para rastrear o gráfico e entender a movimentação e fazer entradas com consciência, ou seja, a chamada lógica operacional. Porque o suporte e resistência acontece toda hora, a tendência acontece toda hora. Agora você precisa entender essa lógica operacional para se fazer entradas assertivas, tanto de correção quanto de continuidade de movimento. E enquanto você não aprender isso que nós chamamos de lógica operacional, não vai adiantar. Tem muita gente que diz assim, poxa, 2, 3 dias positivo, depois 2, 3 dias negativo, é normal? Não é normal, gente, não é normal. Por quê? Se você sabe, por que você teve dias ruins? Vocês viram aqui, acabei de mostrar o nosso aluno aqui, 2 semanas positivo. O que você tem que entender, o gráfico todo dia é o mesmo. Todo dia ele faz a mesma coisa. Porém, essa mesma coisa não é igual todo dia. Não sei se você conseguiu entender. Um dia ele trabalha rompimento, outro dia ele trabalha correção, outro dia ele trabalha isso, outro dia ele trabalha aquilo. Ele faz todo dia os mesmos movimentos. Porém, existem situações e horários e momentos que ele faz uma coisa, existem outras situações e horários que ele faz outra coisa. Cabe a você aprender tudo isso para colocar em prática no entendimento o que é melhor naquele momento. O que seria melhor naquele momento? Por exemplo, aqui, ó, você entraria numa correção nesse momento aqui? Você entraria numa correção? Ó? Vamos deixar o gráfico rodar para a gente ver? Você entraria numa correção nesse momento? É uma pergunta que eu faço. Olha o preço estourando aqui. Se ele terminar aqui, ó, ou aqui, é uma boa entrada? Aqui melhor ainda. Melhor ainda.
Mas por que? Se ele parar aqui eu posso entrar com uma pequena correção. Por que eu posso fazer isso? Porque está me mostrando uma exaustão do movimento. Ele está me mostrando uma exaustão do movimento. Eu posso traçar uma linha aqui, ó, uma red line. Opa! Opa, sai daí. Eu posso traçar uma linha aqui, ó, e entender que ele está fazendo esse trabalho. Dá uma olhada, ó. Ó, esse canal aqui, esse canal aqui. Aí como que eu vou fazer a minha entrada? Eu já vou entrar no fechamento do candle ou eu espero ele mostrar fraqueza? Será que eu espero ele fazer o fechamento aqui no canal certinho ou eu já entro antes da hora? Aí aqui tá. Você tem que entender todo o contexto do movimento. Olha lá. Aquele que chegou aqui e apertou o botão porque ele viu apenas uma linha, ele pode ter caído em erro, mas aquele que olhou os canais e viu as movimentações dos canais, ele consegue entender aonde está o ouro da entrada, porque ele consegue entender as referências da movimentação. Então eu, por exemplo, ó, aqui é uma região de topo, aqui é uma região de topo e aqui é uma região de fundo. Se ele veio do fundo, por que eu vou entrar num fundo? Se ele veio de um fundo, a melhor opção é um topo. Se eu tenho esse topo e eu tenho esse topo fazendo uma região, por que eu vou entrar nesse topo se tem esse outro topo lá em cima? Então, uma série de variáveis, é uma série de decisões que você toma de acordo com o quê? Com a análise que você fez do gráfico, com a análise gráfica. Entendendo que esse movimento você vai fazer contra uma tendência, e se está contra uma tendência para fazer uma entrada nesse movimento, você tem que colher o menor risco para isso. Olha o engolfe ele fazendo aqui. Olha que interessante, você viu onde ele foi buscar? Ele não veio buscar aqui nem aqui. Ele fez exatamente os 50% dessa região. Isso aqui é uma 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 região. Ou você não consegue ver isso? Você consegue ver isso aqui, ó, região, região, região. Consegue ver isso ou não? Se você não vê isso, você precisa aprender análise gráfica urgente. Urgente, 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 urgente. Por isso que você está deixando dinheiro na mesa. Entendeu? Por isso você está deixando dinheiro na mesa. Vou ficando por aqui. Não quero me estender. Senão eu vou ficar falando e a gente não para de falar. Então entenda, existe uma lógica operacional no suporte e resistência. Você tem que aprender a lógica operacional para se tradar suporte e resistência em opções binárias. Entenda a lógica operacional para operar suporte e resistência em binárias, para melhorar os seus trades, para melhorar a sua leitura do gráfico, para entender a movimentação do gráfico. Só assim você vai ter resultados. Quer fazer o treinamento fechado, o treinamento Hunter? Está na promoção com 60% de desconto. Está aí por causa dessa época que vivemos aí. Faz aí uns 6 meses que está esse valor. O link está aí na descrição do vídeo ou no banner aqui do canal do YouTube. Dúvidas? Manda um direct para mim no Instagram. Está aí também o link na descrição ou no banner do canal do YouTube. Vai lá no nosso canal do Telegram, que também está no link da descrição ou aí no banner do YouTube. Tem um canal do Telegram onde você pode entrar lá. Você vai ficar a par de todas as notícias referentes ao treinamento, referência aqui ao canal do YouTube. E além disso, pode fazer um download inteiramente grátis de um e-book sobre 16 padrões de correção dos candles, nas regiões tanto de correção como de impulsão. Tem muitos alunos que me mandam feedback dizendo assim: olha, professor Cadu, só com aquele e-book daqueles padrões me ajudou muito. Então vai lá, faz o download, estuda, se aprimora. Só faz um favor para mim, não aperta botão nenhum aqui, em mercado nenhum, se você não tiver conhecimento, tá? Se você não tiver conhecimento, vai estudar.
seja binária, seja Forex, seja cripto, seja BMF, seja o que for, primeiro estude para depois apertar o botão. Primeiro aprenda para depois apertar o botão. Quando a gente vai andar de bicicleta, a gente põe as rodinhas na bicicleta, né, para pegar o equilíbrio. Porque se a gente monta e tenta sair com a bicicleta, o que acontece? Um tombo feio. Então, gente, o mercado é a mesma coisa. Cuidado com o tombo. Cuidado com o tombo. Se o tombo for tão feio, você pega tanto medo que você não vai querer voltar mais. Agora, se você começar a pôr umas rodinhas e ir aos poucos, e ir equilibrando e entendendo como funciona, quando você menos espera, você está dominando. E é isso. É a mesma coisa. É um dia de cada vez. Então, se você começa a andar de bicicleta lá, se você começa a andar de bicicleta e você usa na sua bicicleta a rodinha, se você ainda está na rodinha, não fica com vergonha não, tá? Não fica com vergonha. Não fica com vergonha. Ah, professor, eu ainda estou usando aqui uma rodinha para eu caminhar com a minha bicicleta. Eu passo perto das pessoas, mas eu ainda estou usando um apoio, né? A chamada rodinha para eu trafegar. E eu tenho vergonha, né? Muitos vão falar assim, eu tenho vergonha de dizer que eu estou estudando, que eu não sei, que eu estou aprendendo, que eu estou aprimorando. Tem muita gente que é assim. Tem muita gente que fala assim, eu não vou falar para ninguém não que eu estou aprendendo porque eu tenho vergonha. Não, gente. Quando você menos espera, use a rodinha. O que é usar a rodinha? Treine primeiro. Estude primeiro. Fica olhando o gráfico, fica observando, aprenda a técnica, utilize. Vá para a conta de treinamento. Desenha, rabisca, escreve. Quando você menos esperar, você vai estar tirando as rodinhas da bike. E aí, quando você passar perto daquela pessoa que andava sem rodinha perto de você, você vai perceber que você vai estar andando muito mais que ele. Por que você vai estar andando muito mais que essa pessoa? Porque você vai ter treinado tanto ao ponto de estar andando até sem as mãos em alta velocidade. Enquanto aquele que talvez não tem conhecimento, anda um pouco, para um pouco, anda um pouco, para um pouco. Não tem cadência na pedalada, não sabe tomar fôlego, não sabe se preparar para uma subida, não sabe se preparar para uma descida, não sabe andar num retão. Eu estou fazendo uma analogia de bicicleta aqui, porque a maioria aqui eu creio que sabe andar de bicicleta. Você está conseguindo compreender? Às vezes eu fico falando aqui, mas é para o seu bem, para trazer para você o quê? Um alívio naquilo que você está passando. Porque se não está bem, se você não está bem nas operações, você precisa aprender, só isso. Só isso. Não é porque você não é burro, você não tem falta de conhecimento, é que você não aprendeu. Você só precisa aprender. Sabe qual é a diferença do mestre para o aluno? Eu sempre falava isso na sala de aula quando eu dava aula. Sabe qual é a diferença do mestre para o aluno? Sabe responder para mim? O mestre é aquele que aprendeu a teoria e executar primeiro. E o aluno ainda está aprendendo com a teoria e como executar. A diferença que separa os dois chama-se conhecimento. Conhecimento. Vocês lembram do filme do Jedi, né, do Guerra nas Estrelas? Qual é a diferença de um Jedi para aquele que está de aprendiz de Jedi? É o conhecimento do domínio da força. Não é isso? É ou não é? Então, quando ele tem o conhecimento da força, ele domina, e o outro ainda está aprendendo a dominar a força. Então, se você domina a força do mercado, o conhecimento do mercado, você é um mestre. Agora, se você não consegue, não tem conhecimento, você não vai dominar enquanto você não conhecer. Tá bom? Eu espero que essa aula sirva para chamar sua atenção sobre a necessidade que você tem de estudar. Só isso. Tá bom? Espero que eu possa ter trazido aqui sobre a lógica operacional para você entender um pouco mais de como funciona isso, para você a partir de hoje compreender
que é necessário o aprendizado. Olha só as marcações que eu fiz do gráfico só segurando, né? Tá bom? Vou ficando por aqui. Antes de ir embora, por favor, senta o like aí nesse vídeo. Por favor, aperta com vontade o like aí e deixa um comentário no final, tá? Ajuda muito o canal você deixando um comentário, deixando o seu like, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Te vejo no próximo trade. Fui!